Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, você que está aqui participando da Jornada da Criação. Hoje é aula 3 e aula 4. Eu sou a Adriana, você já sabe quem eu sou, não preciso me apresentar de novo. Eu acredito que se você está nesse grupo é porque você já me conhece. Então, vamos lá, vamos para o que interessa. Ontem, dia 12 de abril, era para eu ter colocado a aula 3, mas a gente teve um contratempo e não conseguimos liberar nenhuma aula ontem. Por isso, hoje, dia 13 de abril, quinta-feira, a gente vai liberar 2 aulas, a 3 e a 4, que é a conclusão. Certinho? Então, hoje você vai assistir a continuação e a conclusão da nossa jornada da criação, onde a gente tem como proposta fazer com que você entenda o universo por trás dos produtos digitais e seja capaz de criar o seu primeiro produto. Então, a minha intenção é que você tenha informações suficientes para criar um produto digital. Se eu conseguir fazer isso, minha missão está cumprida. Então, vamos lá. Hoje eu vou trazer para vocês o checklist de criação. Com esse checklist aqui, você vai poder criar qualquer produto. A ideia é que a gente crie um produto específico para iniciar a jornada no mundo da criação de infoprodutos que geram resultado, que geram lucro, né? Então, vamos começar a falar sobre isso a partir de agora. Aqui a gente tem as etapas que são necessárias, né, para que você possa criar um produto digital e começa. Ponto 1, pela pesquisa. Eu já conversei com vocês sobre o que é a pesquisa. Já falei na aula 1 onde você pode pesquisar, certo? E existem várias formas de você fazer isso. Uma delas é através do chat GPT, onde você pode pesquisar por um determinado tema e perguntar para o chat quais são as principais buscas em relação a esse determinado tema. Depois que você faz a pesquisa, você vai definir, de fato, esse tema. Então, assim, a gente falou sobre os nichos, né, que são os temas. A gente falou sobre alimentação, maternidade, falamos sobre finanças, marketing digital e tudo mais. E você pode definir esse tema baseado em 2 coisas. Ou você pode definir o tema baseado naquilo que as pessoas estão buscando mais, mesmo que você não tenha um determinado conhecimento sobre isso, ou você pode buscar um tema baseado naquilo que você tem conhecimento. Um exemplo, você não precisa ter um conhecimento científico sobre uma determinada coisa. Basta que você tenha uma vivência, uma experiência, ela já é suficiente. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Você é mãe, por exemplo, o seu nicho é maternidade, porque você tem experiência com maternidade, você teve um filho, você passou pelo processo da gravidez, do puerpério, você está criando uma criança e você começa a identificar alguns pontos que você pensa, poxa, se eu soubesse disso antes, seria mais fácil. Então, isso já é um gatilho para te fazer produzir algo que seja útil. Como eu falei para vocês, o que vende é algo que seja útil. Às vezes nós temos aquela mentalidade de que qualquer coisa na internet vende. De fato, existem pessoas que conseguem vender qualquer coisa, mas existe por trás desse qualquer coisa mecanismos que dão um valor agregado muito grande a uma coisa muito ruim, entendeu? E isso acaba vendendo. Mas, quando você tem algo que seja realmente bom e realmente útil, você tem um produto que é extremamente lucrativo e que vai te dar menos trabalho. E é essa a ideia que a gente tem que ter sempre, buscar por produtos que possam te trazer lucro, te trazer resultado, mas também não te deixe com o cabelo em pé de tanto pensar em estratégias para fazer com que ele venda. Quando um produto é útil, ele tem 50% de chance de certeza de que vai vender. Os outros 50% vai depender do valor que você vai investir para anunciar, ou das estratégias que você vai usar, das campanhas de vendas. Então, 50% é um produto bom e 50% uma estratégia boa, certo? Em seguida, você vai definir um prazo. E esse prazo, gente, ele pode ser estipulado aí entre 7 e 14 dias, certo? Então, eu vou até deixar aqui escrito esse material aqui, eu vou passar para vocês depois. 7 a 14 dias é o prazo ideal para você criar um produto digital. Um produto que você possa começar a vender. Esse produto a gente vai definir com o formato de e-book. É muito mais simples você começar a vender no e-book do que um curso em vídeo, por exemplo. O curso em vídeo ele demanda algumas ferramentas que talvez você não tenha.
que talvez seja complicado para você de você conseguir. Quando eu comecei no digital, eu queria fazer algo que fosse gravado, mas eu não tinha estrutura para fazer isso. Então, eu fui para a questão de e-book e realmente é uma coisa que dá muito certo. Tem gente que fala muito sobre e-book de uma maneira negativa. Eu sou a defensora dos e-books. Acredito realmente que o que vende é o que tem dentro, não o formato. Depois você vai definir um método de escrita, né? Se você vai... Tem gente que faz material escrito à mão, tem gente que já digita logo. Enfim, você vai ver o método que é melhor para você. Eu prefiro escrever todo à mão e pedir para alguém diagramar para mim. Ou prefiro já fazer ele no Word, digitado, depois só copiar e colar para o Canva. Ou posso fazer direto no Canva. Defina os métodos que você vai utilizar de escrita. Defina o horário que você vai escrever. Lembrando, gente, que isso aqui é o início de um negócio. Algo que é feito para que você gere lucro, para que você possa gerar um faturamento. E isso tem que ser encarado de maneira séria. Se a gente faz isso no nosso tempo que sobra, tipo assim, tá sobrando tempo aqui para mim, eu vou escrever meu e-book. Eu acho que isso não demonstra muita prioridade, sabe? Eu acho que você tem que definir o horário que você vai escrever. Por exemplo, todos os dias eu vou acordar às 7 e de 7 às 7h30 eu vou escrever algo, vou pesquisar algo, vou agregar algo para o meu produto. Eu acho que isso é interessante. Quando você coloca prioridade, ele se torna mais palpável, é mais próximo aos resultados que você pode ter com o seu produto. Em seguida, você vai, enfim, escrever. Depois que você já definiu tudo, você vai colocar a mão na massa, vai escrever, vai pesquisar, seja no Google, seja no YouTube, seja pelo chat GPT, você vai escrever aquele conteúdo. E vai criar um título matador. Esse título matador é em relação àquilo que eu já conversei com vocês sobre a criação de um método. É diferente eu colocar livro de receitas. Eu vou até colocar aqui. Livro de receitas. Beleza. Eu posso colocar esse nome no meu e-book? Pode. Agora, que ele vai vender, eu não garanto. O título, ele ajuda muito ao cliente entender qual é o mecanismo que vai ajudar ele a fazer determinada coisa ser alcançada. Então, assim, as pessoas que, quando elas compram alguma coisa, elas querem ou ser transformadas por esse produto, ou poupar tempo através desse produto, ou acelerar algum conhecimento através desse produto. Então, se eu fosse criar um título matador para alguma coisa, eu utilizaria a teoria lá do método, em que você vai criar um método e poderia colocar, por exemplo, ao invés de livro de receitas, eu colocaria 32 receitas que, vamos pensar aqui, vão aliviar os sintomas de ansiedade. Seria um exemplo. Hoje mesmo. Ainda coloco um prazo. Ou poderia fazer o seguinte: 101 alimentos combinados que vão desinflamar seu organismo. Eu estou criando aqui um método, gente, um mecanismo, não apenas um livro. Eu estou dizendo que eu tenho 101 alimentos que, combinados, vão desinflamar o meu organismo, o organismo das pessoas que vão comprar. Ou eu posso colocar aqui que são 45 receitas naturais para alimentar o seu pet. São várias coisas. Agora vocês percebem um padrão. Eu sempre coloco um número aqui e sempre coloco a preposição para. Porque aqui é o resultado que vai ser produzido. Para que serve esse meu material? Pensem nisso. Para que serve esse meu material? Ao invés de eu colocar assim, ó, apostila de redação,
eu coloco Manual Estratégico da Redação, nota 1000. Olha só a diferença. Isso aqui custa muito pouco. A apostila de redação custa muito pouco. Mas o Manual Estratégico da Redação, nota 1000, eu consigo agregar valor aqui. Vamos lá para outra ideia de título matador. Vou falar um pouco agora sobre finanças pessoais, por exemplo. Seja um investidor. Um título bem simples. Ou eu posso colocar como se tornar milionário em 30 anos. Ainda coloco aqui entre parênteses, adeus, INSS. Enfim, gente. São várias formas, né? Aqui eu poderia colocar também o como se aposentar como se aposentar como milionário em 30 anos. Adeus, INSS. Isso aqui é o tipo de coisa que interessaria uma pessoa. Hoje em dia, cada vez menos as pessoas querem depender da Previdência, né? Querem ter a sua própria Previdência, querem se aposentar, mas não dependendo de apenas um salário mínimo ou do valor da Previdência, enfim. Então, assim, perceberam, né, a diferença. É isso. Cria um título matador. Crie algo que as pessoas vão olhar e vão dizer, cara, é isso aqui, a transformação que eu preciso está aqui. Então, façam isso, treinem cada vez mais. E eu vou deixar o material de apoio dessa aula com alguns exemplos de copies, que são os textos, para vocês poderem adaptar, beleza? Depois disso, vocês vão pensar na capa, e eu já falei sobre o Canva. O Canva, se você abrir o Canva, vou dar aqui o exemplo para você logo, para você ver do que eu estou falando. Página inicial. Criar um design, você coloca aqui e-book. Aí ele dá a opção capa para e-book. Olha a mágica do Canva. Ele já dá alguns exemplos de capas que estão prontos. Então, eu vou colocar aqui uma palavra-chave, ó, finanças. E aí eu vou procurar alguma capa que seja legal. Vou colocar. Vou botar essa aqui que eu achei legal. Aposente-se como milionário em 30 anos. Vou diminuir aqui o tamanho da fonte. Vou justificar o meu texto, não vou centralizar. Negrito. E vou colocar aqui, ó, adeus, INSS. E é isto. Aí eu vou botar o meu nome aqui, por exemplo, se eu fosse um
uma pessoa que quero falar sobre essas coisas e quero colocar meu nome aqui. Pronto. Aposente-se como milionário em 30 anos, adeus INSS. E aí eu tenho uma capa que remete, sim, ao nicho de finanças. Eu acho que é bem a cara de finanças mesmo. E aí, depois que você define a capa, você vai fazer a diagramação do seu produto. E aí você vai vir depois em texto, adicionar uma caixa de texto. E aí você vai começar a escrever o seu e-book. Investindo R$300 por mês. Durante 30 anos. E vou discorrer sobre isso aqui. Eu estava vendo um vídeo no Instagram hoje que falava um pouquinho sobre esse tema, eu achei interessante, que diz que se você investir R$300 todos os meses durante 30 anos, você vai ter um patrimônio de 1 milhão e alguma coisa. E aí você vai poder descansar, sabendo que você vai ter dividendos muito bons. E aí poderia começar a discorrer sobre esse assunto, colocaria aqui um aviso de direitos autorais. Você pode registrar o seu e-book, certo? Depois. Não precisa pressa, mas é interessante você registrar depois o seu e-book. Se você estiver faturando bem com ele, registre para que você possa ter os direitos sobre esse conteúdo e não venha nenhum espertinho dizer que esse conteúdo é dele. Isso já aconteceu comigo, viu, gente? Já aconteceu. E aí, graças a Deus, a gente tinha como resolver e foi resolvido. Mas sempre tem um esperto que quer nadar nas águas que alguém já percorreu e não é legal. E aqui eu trouxe 2 exemplos de e-books que já venderam, não são meus, mas são de mentores que já faturaram muito com produtos digitais. E eu tenho esses 2 e-books aqui. O primeiro fala sobre Enem. Não usaria esse título, não usaria, porém, este título funcionou. E aqui fala de 0 a múltiplos 7 dígitos, estudo de caso real, copie e colhe essas estratégias do seu negócio. Isso aqui é um texto matador. E este aqui é o Juliano Torriani, que é um dos mentores que me ajudaram a aprender muito sobre produtos digitais. E aí ele fala sobre escalar negócio, aumentar as vendas, lucrar com as campanhas. E ele fala muito sobre produtos digitais e esse e-book vendeu muito já. Esse e-book por si só já vendeu muito mais de R$100 mil sozinho. E não importa o nicho, gente. O que importa realmente é a forma como você vai ofertar o seu produto e como ele pode gerar uma transformação para o seu público. Aqui você tem critérios de avaliações, competências, dicas de redação, criando uma redação nota máxima, estrutura básica. Isso aqui é um material bem clichê mesmo de redação, algo que muitas pessoas já fazem, muitas pessoas já vendem, mas se você troca esse título aqui e inclui alguma coisa diferente aqui, por exemplo, eu colocaria aqui, incluiria aqui, além dessa estrutura, eu colocaria biografias, citações de autores, que as pessoas podem memorizar algumas citações e incluir na redação, porque eu sei que quando você cita um autor, a sua redação ela fica mais rica, isso te dá mais pontos. E colocaria os exemplos de redação nota 1000, que já tem, eu faria isso também. Enfim, eu acrescentaria alguma coisa, deixaria o material mais robusto, fugiria um pouco do senso comum e colocaria aqui Manual Estratégico da Redação Nota 1000 como um título matador e assim eu conseguiria vender, porque a apostila de redação já tem muito, mas um Manual Estratégico de Redação Nota 1000 só tem um. Então, eu faria exatamente isso. Então, gente, depois da diagramação, você já tem um produto pronto. Essa é a nossa estrutura. Esse é o checklist. Se você seguir isso aqui, ao final desse checklist, você vai ter um produto.
Em seguida, a gente vai entender que esse produto é um produto de entrada, certo? E você vai precificar ele em até R$ 49,00, porque a ideia é você começar a testar esses produtos e começar a vender a produtos de ticket baixo para que você possa conseguir escalar mais rápido e validar a sua ideia. Não tem como você pegar, por exemplo, um manual estratégico da redação Nota 1000, que é um e-book de 39 páginas e querer vender por 197, não vai dar certo. A não ser que você seja uma mega autoridade, já tenha feito o Enem 30 vezes, nas 30 vezes você fez uma nota muito grande. E aí as pessoas vão comprar de você não pelo e-book, mas porque elas querem entender a sua estratégia. É a sua expertise que vai contar aqui, então caberia um ticket maior. Mas eu sei que eu estou lidando com pessoas que gostariam de ter um produto digital, mas que não querem, de fato, aparecer. Então, por isso, a minha indicação é que o material seja, de fato, um e-book e que ele custe até R$ 49,00, certo? E, gente, seguinte, esses temas aqui são temas que eu gostaria que vocês absorvessem, que vocês respirassem esses temas. Se você quer, de fato, criar um produto digital, você precisa entender a lógica por trás desses temas aqui. Então, você vai pesquisar sobre isso no YouTube, você vai pesquisar no Google, você vai começar a seguir pessoas que falam sobre isso, você vai começar a ouvir pessoas que falam sobre esses temas, isso é muito importante. O primeiro tema é o perpétuo. O que é o perpétuo? São vendas que são feitas todos os dias, ou seja, não dependem de um lançamento. Dentro do digital, a gente tem dois tipos de formas de vender. A primeira é a venda perpétua e a segunda é a venda por lançamentos. Então, eu poderia pegar esse meu e-book do 0 aos múltiplos 7 dígitos e fazer um mega lançamento, onde eu crio um evento específico para vender ele, abro o carrinho e tenho aquelas pessoas que vão comprar num prazo de 24 horas, depois eu vou fechar o carrinho, não vou permitir mais que as pessoas comprem, e depois eu vou só trabalhando esse público que já comprou de mim. Eu trabalho com perpétuo. Então, o que eu faço? Eu crio um produto que eu possa deixar automaticamente rodando todos os dias a campanha dele e todos os dias ele me gerar venda. Essa é a forma que eu prefiro trabalhar. Eu não sou fã dos lançamentos sem motivo, tipo assim, qualquer coisa eu vou lançar, qualquer coisa é um lançamento. Não, eu acredito que tem um motivo, tem a hora, tem o dia certo de você fazer um lançamento. E, geralmente, para lançamento, eu prefiro entrar como coprodutora. Ainda não fiz lançamentos grandes de algo meu. Em seguida, entendendo o que é perpétuo, entendendo que perpétuo são vendas digitais que são feitas todos os dias, você precisa também ficar craque nessa parte aqui, ó. Produto front-end, produtos pequenos, que são chamados de produto de entrada, front-end, são chamados de produto de atalho, são chamados de abre carteira. Todas essas nomenclaturas designam o mesmo tipo de produto. São produtos que você vai iniciar, que são produtos de ticket mais baixo, que é onde entra o low ticket business, são negócios de baixo ticket, são produtos que têm um baixo ticket. Então, isso aqui define a minha estrutura de trabalho hoje. Hoje eu trabalho no perpétuo com produtos de ticket baixo. Eu não tenho nenhum produto que custe mais do que R$ 97,00, e isso é estratégico. Eu tenho uma comunicação onde eu faço com que o meu cliente entenda o benefício daquele produto e faço com que ele não pense duas vezes antes de comprar, porque a minha ideia é que ele compre de forma imediata. Se eu permito que o meu cliente pense muito, ele talvez não compre. Então, eu tenho um material que custa R$ 20,00. Esse material de R$ 20,00, ele me traz inúmeros resultados. Por quê? Porque R$ 20,00 é algo que as pessoas olham e dizem, eu faço aqui um Pix de R$ 20,00 rapidinho, e R$ 20,00 é um valor que não vai me fazer falta, não vai me gerar um prejuízo caso eu não goste do conteúdo. De acordo com as leis, principalmente de vendas digitais, o cliente ele tem 7 dias para pedir o reembolso dele sem precisar te pedir nada e sem precisar te dar motivo. Então, sim, se ele pedir o reembolso dentro de 7 dias após a compra, você tem que fazer. Mas com produtos de baixo ticket assim, geralmente o reembolso é muito baixo. No caso do meu produto, esse reembolso ele é de 1% apenas. Enquanto eu estava vendendo outros produtos mais caros e que demandavam outro tipo de estrutura, em que o reembolso chegava a mais de 10%, tipo 12%, 13%. E com esse produto não, eu tenho um reembolso muito baixo. Muito, muito, muito baixo. Ele me gera muito resultado, apesar de ser R$ 20,00 apenas. E aqui são resultados possíveis. Essa primeira imagem, ela fala sobre os resultados que eu tive em 7 dias.
os meus resultados de 7 dias com esse material. Hoje, 95% das minhas vendas estão em torno desse produto de R$ 20. E em 7 dias ele já me gerou o lucro de R$ 8.000. Em 14 dias eu tive o lucro de 13 mil. E, detalhe, por que aqui é somente 13? Porque assim, se eu fosse dobrar de 7 para 14, isso aqui deveria ser mais ou menos uns R$ 16.000, né? Mas é porque eu comecei a vender esse produto tá com pouco tempo. Então aqui eu estava vendendo outros produtos que eu dei uma pausa neles e vou retornar na próxima semana. E aí o meu faturamento subiu aqui nessa semana, nessa última semana, que foi quando eu comecei a receber comissões do produto de R$ 20, começou a me gerar mais lucro. E aí eu bati meus recordes de faturamento aqui, que foi quando eu faturei R$ 1.600 em dias seguidos. Eu nunca tinha feito isso, gente, de faturar quase R$ 2.000 em um único dia. E eu percebi o poder dos produtos de baixo ticket. E por isso que eu insisto que você também tenha um olhar mais atento em relação a esse tipo de produto. Pense em produtos de até R$ 49 que você possa vender. Faça sua pesquisa, defina o seu tema, crie o seu produto digital. Você vai ver que são, sim, resultados possíveis. Não deixa de fazer algo por medo, por achar que isso não é para você. Eu pensava o tempo todo assim, se tem gente que tem resultado, eu também posso ter. Isso vai depender exclusivamente de mim. E quando você vê que tem pessoas na internet que estão dispostas a ensinar sobre isso, isso facilita muito. Eu resolvi vir e falar sobre esses temas porque eu queria que outras pessoas tivessem feito isso comigo também. Foi muito difícil encontrar conteúdos bons. Eu sempre achava coisa mais ou menos. E um dos melhores treinamentos que eu adquiri realmente foi o do Juliano Torriani, que é o autor do livro do Zero aos Múltiplos 7 Dígitos. Foi um material que me ajudou muito também com a minha carreira de copywriter. Então, eu tenho clientes que me pagam para eu escrever a carta de vendas dele, para eu escrever os textos do site deles, que são textos que vão fazer com que as pessoas comprem. E eu queria mostrar para vocês aqui o resultado desses 3 últimos dias. Dia 11, 12, 13... Dia 11... Não, são só 2 dias aqui. Dia 11 e dia 12 de abril, que foram os dias que a gente lançou. Nem foi o dia que a gente lançou, não. Foi anteontem e ontem, verdade. Foram R$ 3.300 em 2 dias. Isso aqui é muita coisa para quem já veio de um período de não ter nada. Tipo, teve um tempo que nem eu, nem o Lucas, a gente tinha renda. Então, assim, foi um período que jamais a gente imaginaria que a gente conseguiria faturar R$ 3.300 em 2 dias. E desses R$ 3.300, a gente investiu em torno de R$ 300 a R$ 400 para retornar esse valor aqui para a gente. Então, a gente tem mais ou menos aí R$ 3.000 de lucro. Por que eu estou mostrando isso? Mais uma vez, para te incentivar a fazer, te incentivar a começar. Se você ainda não está fazendo isso, você está provavelmente perdendo dinheiro. E eu tenho certeza que tem pessoas que são muito boas em várias coisas e que só não souberam ainda como transformar isso num produto. E eu espero que a jornada da criação tenha te dado um estalo para você pensar assim, poxa, é possível e eu posso fazer. E eu sei que eu tenho muitos amigos próximos a mim que têm conhecimentos incríveis que não estão faturando no digital. E eu quero incentivar você que está participando desse grupo, você que chegou até aqui, que veio até essa aula, a fazer isso, certo? A novidade que eu quero falar para vocês é o seguinte, eu vou abrir 4 vagas para uma mentoria em grupo. Essa mentoria, ela vai funcionar somente comigo, Lucas e mais 4 pessoas, certo? Dentro dessa mentoria, o que você vai receber ao participar dessa mentoria? Você vai receber um módulo avançado da jornada da criação, onde você vai ter modelos de e-books prontos, só para você incluir o texto. Você vai receber a fórmula avançada de você criar copies e títulos que convertem, que realmente vendem. Ou seja, você vai ter ali um esboço de como você vai criar títulos e textos que podem vender de fato. Dentro dessa mentoria em grupo, você vai ter acesso também a como utilizar o ChatGPT para criar o seu produto do zero.
você vai ter uma aula só de ChatGPT para você entender como funciona o sistema do chat, como você pode utilizar para você criar produto totalmente do zero e depois ter um produto totalmente pronto. E você vai participar de um estudo de caso, onde você vai ver a criação de um produto meu, do início até o fim. Você vai ver tudo, nicho, conteúdo, você vai ver o processo de criação da página de vendas, você vai ver o processo de criação da campanha de tráfego, você vai ver todo o processo, como que esse processo vai funcionar, você vai ver os resultados, se vendeu, se não vendeu, e você vai ter acesso vitalício a todos os materiais de apoio. Então, assim, uma vez que você recebeu esses materiais, você fica com esses materiais para sempre, certo? Então, você vai ver na prática como que funciona a criação de um produto digital. Além disso, a gente vai estar dentro de uma área de membros, onde você vai ter acesso exclusivo a esses conteúdos e ao Close Friends também, ou seja, vai ter coisas que eu vou postar lá no Instagram, que só quem participa da mentoria em grupo vai poder ver, certo? Então, isso você vai ter acesso por muito pouco. Isso poderia custar, gente, facilmente 500, 600 reais, porque o que eu vou mostrar para você, você pode replicar, e você replicando, apenas copiando e colando tudo que eu fizer, você vai poder ter os seus resultados. E você ainda tem a vantagem de tirar dúvidas comigo e com o Lucas o tempo todo, porque a mentoria é em grupo e você vai ter acesso direto a mim e ao Lucas e tudo que nós fizermos para criar esse material. Para você participar dessa mentoria, você não vai pagar 500 e 600 reais, você vai pagar apenas 67 reais. Então, por 67 reais você entra no grupo da mentoria, você vai participar do meu estudo de caso, você vai ver toda a minha estrutura por dentro e você vai ter todos os materiais de apoio para você copiar e colar e criar o seu produto. Não é legal? Então, eu tenho 4 vagas da mentoria em grupo, que custa apenas R$ 67 reais. Se você quer fazer parte, tem um link junto com essa aula, onde você vai fazer a sua inscrição e você já tem um checkout para você realizar o pagamento, certo? Após as 4 vagas encerrarem, eu não vou poder abrir outra vaga. Você vai ter que esperar a mentoria voltar de novo, e quando a gente tiver vagas novas para mentoria, ela já não vai ser mais 67. Então, são pouquíssimas vagas, justamente porque eu quero acompanhar de perto cada pessoa. Você vai poder tirar as suas dúvidas muito pertinho de mim mesmo, e a gente vai ter chamadas ao vivo também, isso é muito importante, você vai perguntar em tempo real tudo que eu estiver fazendo, você vai tirar suas dúvidas em tempo real. Então, é isso, gente, a jornada da criação é isso, é você ter um checklist pronto para você criar o seu produto, e agora você tem a oportunidade de trabalhar bem pertinho da gente, criando o seu produto e tendo eu e Lucas como instrutores que vão te ajudar muito de perto. Então, espero que essa aula tenha sido uma aula interessante. Esse checklist vai ficar disponível no grupo. Vou deixar lá aberto ainda para que você possa fazer suas perguntas, certo? E estou esperando você que está aí, a flor da pele, querendo logo participar da mentoria em grupo, para que a gente possa começar juntos, tá certo? Vou pedir um favor muito grande para você que participou da Jornada da Criação lá no grupo também. E eu peço que você responda ao meu clamor, responda sim ao meu pedido. Vou deixar esse pedido para você lá no grupo. E, por favor, não me deixa na mão. Vou deixar lá um pedido muito de coração para você e espero que você possa respondê-lo o quanto antes. Tá bom, pessoal? Gente, um beijo no coração de vocês. Foi maravilhoso estar com vocês nesses dias. Espero que o meu conteúdo tenha sido útil. Espero que tenha sido uma linguagem fácil de você entender. E reforço mais uma vez. Se tiver com dúvida, me chama e a gente vai conversar. Tá certo? Um beijo e até mais. Tchau, tchau.